Margarida, se eu te desse a minha vida, que farias tu com ela? Tirava os brincos do prego, casava com um homem cego. Eu li na sua biografia que o Camané descobriu o fado quando era pequeno, que estava doente, e o escolheu por entre os discos dos seus pais e descobriu o fado. Era o fado a única música que o conseguiu fazer sentir melhor? Não, é assim, eu tinha só 3 discos que não eram de fado. Tinha um disco dos Beatles, que tinha o Don't Let Me Down e o Oh Darling. Tinha um disco do Frank Sinatra que tinha o My Way e Strangers in the Night. Eu tinha um disco do Aznavour que tinha o Non Je n'ai rien oublié e o Mourir d'aimer. E eu vi, pronto, porque tinha um padrinho meu que tocava naqueles conjuntos e eu via muito essas músicas, porque naquela altura ouvia-se muita música francesa na rádio e também e havia muitos discos e havia alguns cantores franceses que eram muito conhecidos em Portugal, o Aznavour, o Brel em particular. E eu ouvia essas músicas, mas depois só tinha esses 3 discos, passei aos discos de fado, estava doente, tive um mês em casa, não podia estar sempre a ouvir as minhas músicas, então comecei a ouvir os discos de fado e inicialmente aquilo soou muito estranho, não gostei nada, mas depois com o tempo comecei a perceber que já era em português, conseguia repetir as músicas. Eu lembro-me muito novo, aprendi a lógica do fado tradicional, portanto as músicas todas do fado tradicional. O meu pai às vezes trauteava-me algumas músicas de fado tradicional e eu começava a cantá-las e a aprendê-las e pronto, foi assim que entrei em contato com o fado. Inicialmente foi estranho, mas depois entranhou-se, quer dizer, foi uma coisa que fez parte, começou a fazer parte de mim e foi muito, muito bom. Então, filho, nada feito, fica tudo sem efeito. Nesta casa não se fia. Em 79 participou na Grande Noite do Fado e foi vencedor. Até esse momento, que tipo de experiência que já tinha tido com o fado? Já tinha cantado, por exemplo, em público? Sim, já tinha, aliás, em 77 eu já tinha participado na Grande Noite do Fado e tinha sido considerada a revelação do ano e depois em 79 isso voltou a acontecer. E porque as pessoas achavam-me graça a cantar, depois também havia uma coisa engraçada, eu não cantava aos fados dos adultos, portanto eu quando tinha aprendido essa lógica do fado tradicional tinha colocado algumas letras, quadras, tilhas, quitilhas, aquelas estruturas que se adaptavam aos fados tradicionais e cantava com outras letras, é o que se fez sempre no fado, não é? O marceneiro cantava a mercê do vento brando, bailam rosas nos vergéis, o fado bailado, e a Amália cantava assim a forma de vida, também na mesma música, a música do marceneiro, e toda a gente cantava, cada um, ninguém cantava o mesmo fado tradicional com a mesma letra, portanto havia uma abordagem diferente e isso tudo transformava e dava uma interpretação nova dos fados tradicionais. E eu aprendi isso muito cedo, cantava fados da escola, falar da escola, do pai, da mãe, coisas que tinham a ver com a minha idade. E isso foi um processo de trabalho que depois se refletiu de uma forma muito positiva passados alguns anos. E essa paixão pelo fado e o facto de ter seguido a carreira de fadista, já o sabia antes desta Grande Noite do Fado ou foi a partir daí, depois quando teve também a oportunidade de gravar alguns trabalhos, foi aí que consolidou essa ideia? Nessa altura era tudo um bocado brincadeira e inconsciente, não é? Era uma criança, não tinha uma visão uma perspectiva do futuro assim tão muito definida. Divertia-me imenso, cantar, percebi que podia cantar, achava que não queria cantar na vida, porque achava que não tinha jeito para cantar e de repente percebi que tinha. Uma série de coisas que surgiram e que se abriram nos meus horizontes e nos meus sonhos. Claro que nessa altura não havia era tudo uma brincadeira, no fundo, não era nada sério. Depois tornou-se sério, mas naquela altura não. E depois eu também cresci numa fase em que o fado era uma música considerada pirosa, porque as pessoas também não conheciam o fado no seu todo, não conheciam aqueles fados que passavam na rádio, e não conheciam o fado, os grandes discos, os grandes poetas, coisa que eu me interessei logo muito cedo,
e comecei logo a ouvir e pronto, eu ouvia fados às escondidas, não é? Ouvia as músicas com os meus amigos que tinham a ver com naquela época, os AC/DC, não sei o quê, os Ramones, não sei o quê. E depois começava a ouvir as músicas que não faziam parte ouvia o Sinatra, o jazz, sei lá, a música brasileira e o fado às escondidas. E pronto, e baixinho pelo menos, para ninguém ouvir. Mas depois ouvia os Doors, porque os Doors depois já não faziam parte daquela geração e havia um grupo de malta em Porto Salvo que nos divertíamos nos finais de semana a ouvir Doors, por exemplo. Havia outras bandas mais antigas, ou do rock mais o início do rock progressivo. As suas maiores inspirações, os seus maiores modelos? Sim, naquela altura havia umas coisas que eu ouvia com os meus amigos, depois ouvia sozinho o João Gilberto e o jazz dos anos 40, 50 e depois mais tarde sei lá, o Chet Baker e aquela cena toda do tudo o que se fazia. E eu ouvia essa música, mas pronto, eu com os meus amigos normalmente não ouvia essa música porque eles não ouviam, e fado muito menos. E depois de todos esses estilos musicais e todas essas experiências, em 2004 o Camané juntou-se a Manuel Azevedo e ao David Fonseca para formarem os Humanos e darem voz a temas do António Variações. O António Variações também foi uma inspiração para si, também foi... Porquê decidiu entrar neste projeto? Eu primeiro, inicialmente, achei que não ia participar, mas depois pensei melhor porque eram canções inéditas do António Variações, não eram canções que já foram cantadas, isso fez-me sentido. E fez-me sentido também o facto de, assim, isto acontece depois numa carreira, não é? E que eu já tinha começado com a edição de discos, especialmente na parte adulta para a EMI, a partir de 94, que assinei o contrato com a EMI. Pronto, e houve um percurso aí bastante longo e quando decidi fazer uma coisa que não tinha a ver com a minha música, já tinha participado um disco dos Chutes e Pontapés, outros discos do Sérgio Godinho e pessoas que não tinham a ver com... Portanto, achou que poderia ser um risco? Achei que podia ser demasiado mediático e podia influenciar muitas pessoas que me desviassem, mas também o que foi combinado foi que eu faria. O que seria feito era um disco e 4 concertos, 3 concertos. Depois tinha um disco ao vivo, mas a ideia foi essa e qualquer das pessoas que estavam envolvidas no projeto, como a Manuela e o David, tinham os seus projetos pessoais, portanto ninguém se tentou colar àquela imagem que não era a nossa e que era a música. Foi aquelas canções que o António compôs e que não teve tempo. Um projeto único. Sim, e que ele não teve tempo de os gravar porque morreu antes e nós gravámos-los. E acho que foi um projeto que eu gostei bastante de participar. E inicialmente tinha algum receio, não sei o quê, mas depois com o tempo vim-me a perceber, e mesmo no decorrer dos anos seguintes, que houve muita gente nova que ouviu esse projeto e começou a se interessar pelo meu trabalho. Também um pouco... Acabou por se tornar uma coisa positiva. Sim. O Camané também já atuou várias vezes no estrangeiro e em muitos países. Quando canta para o público português e quando canta para o público estrangeiro, há uma diferença na química que recebe do público quando canta o seu fado? Não, cada vez a diferença é menor, porque há a música ultrapassa. Isso é como nós quando ouvíamos música, éramos miúdos e não ouvíamos música que não percebíamos a língua. Não percebíamos o que estávamos a ouvir e aquilo passava, gostávamos ou não gostávamos. E é essa, cada vez menos eu me preocupo com isso, nunca vou a pensar. E a recepção do público às vezes é um bocado mais curiosa, não é? Porque há muito público que está a ouvir fado pela primeira vez. Mas a experiência que eu tenho é uma química incrível, mesmo independentemente se conheçam a língua, não conheçam a música, não conheçam. É como nós quando vamos ouvir uma música pela primeira vez e ou gostamos ou não gostamos. E realmente nunca me preocupou isso. Acho que a música ultrapassa essas barreiras, cada vez mais. E não tenho preocupação nenhuma. Eu canto igual como canto em Portugal. Às vezes tenho alguma preocupação nos alinhamentos, de criar umas pequenas atmosferas,
diferentes daquele público aqui que já conhece os meus temas mas não é uma preocupação muito exagerada, é só pensar um bocadinho. Nascido no Concelho de Oeiras, o Camané acha que o Concelho de Oeiras tem sido amigo, entre aspas, da cultura, neste caso da música e do fado, na promoção de eventos, por exemplo, e da arte em si? Eu acho que tem feito algumas coisas, tem, dentro do possível. Hoje em dia percebo perfeitamente as dificuldades e o facto também de ser importante diversificar aquilo que se faz, não é? Mas pronto, eu acho que sim, acho que tem feito alguns espetáculos, eu acho que podia dinamizar melhor, acho que podia procurar fazer mais concertos, procurar criar mais condições para que houvesse mais cultura em Oeiras. Mas pronto, isso é uma opinião minha, sei que as coisas não são fáceis hoje em dia, mas sim, acho que podiam fazer mais, sinceramente, acho que é um conceito que podia fazer mais. E por mim eu falo, fiz 2 concertos em Oeiras em 30 anos, não é? É muito pouco. Mas também reconheço que, por exemplo, existe teatro em Oeiras, que é uma coisa fantástica, não é? E eles têm-se esforçado para ter aqui uma sala em que eu já vim ver algumas peças de teatro e que tem um grupo de teatro bastante interessante aqui em Oeiras. Beijo acaba com o teu protesto, na manhã conto do resto. Boa noite, meu amor.